Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Ideias e Debates. O tema de hoje a gente vai falar sobre abolição, né? No dia 13 de maio de 1888, após dias de debates aí no Congresso, foi assinado então a Lei Áurea pela Princesa Isabel, né? Decretando então a abolição da escravatura no Brasil. Por isso hoje a gente vai debater aqui, né? Abolição para quem? Por isso eu trago para participar desse programa o Jesus dos Santos, ativista da Assembleia Legislativa do Estado. Seja bem-vindo, Jesus, mais uma vez ao Ideias e Debates. Trago também o Geraldo Coelho, ele que é ativista político, cofundador do Frente Favela Brasil e integrante da FNA, a Frente Nacional Antirracista. Também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Trago também a Josiane Alcântara, ela que é ativista social, presidente do Instituto Iveta, em Bugaçu, e integrante do FNA. Também seja muito bem-vinda aqui, Josiane, ao nosso programa. E hoje, então, a gente vai debater esse tema tão importante, né? O 13 de maio. Aí, por um lado, a gente fica pensando, né? O tema é abolição para quem? Deveria ser uma data comemorativa, mas parece que não, né? Por isso eu trago aqui vocês para debater esse assunto. Queria passar a palavra primeiro, então, para Josiane Alcântara. Seja bem-vinda, Josiane. Ei, muito obrigada aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder discutir aí um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tema. A gente sabe que o 13 de maio aí para o movimento, de uma maneira geral, ele não é uma data de comemoração, mas sim uma data onde a gente coloca aqui e reafirma as nossas denúncias, né? Reafirmar denúncias essas que já vêm sendo feitas aí ao longo do tempo. Quanto mulher preta dentro de comunidades aí, né, propriamente dita, a gente sente, não sente um pouco mais, né, mas a gente sente com bastante intensidade os reflexos dessas desigualdades aí que a gente tem vivido. Quanto mulher, essas desigualdades, elas são mais atênuas, porque muitas vezes a gente tem que lidar aí chefiando famílias, passando, né, desde o racismo até a questão dos assédios e assim por diante. Então, é uma data que nos traz aí essa questão mesmo da denúncia. Como representante do IVETA, né, instituto esse que a gente lida com a questão emocional em foco em relação às mulheres, então a gente trata, né, a maior parte dos nossos atendimentos ele está relacionado a essa questão psicológica dessas mulheres. A gente percebe o quanto essa questão do racismo, a questão dessas desigualdades afeta diretamente a saúde emocional dessa mulher. E a questão da autoestima, a questão também de como lidar no dia a dia mesmo, né? De se colocar, de se impor, né? De ocupar um espaço. Então, a gente vem lá fazendo essa luta. Fazemos parte aí da Frente Nacional Antirracista, desde o momento de sua criação, né? A gente vem ali construindo junto. A Frente Nacional ela tem uma característica muito interessante, que é levar um debate para o setor econômico, que aí a gente volta de novo a trazer essa questão dessa liga com as mulheres, né? Somos maioria, e mulheres pretas também fazendo essa discussão econômica. Então é muito válido esse processo e essa construção aí coletiva, né? Onde a gente vê aí várias organizações com sua autonomia, com suas áreas de atuação se unindo em prol de uma luta comum e aí coletiva. Agora, Josiane, eu sei que a gente acabou entrando aí, você já fez uma introdução, né, sobre o nosso tema, mas eu acho bastante importante para quem está em casa que você explique, você como presidente do Iveta, explique qual é o trabalho de vocês, né? Você é de Embu-Guaçu, explica até aonde vocês atendem e qual o trabalho que vocês fazem. Então, o Iveta, na realidade, ele surge na Zona Leste, né? Pela Maria Heloísa, que é psicóloga. De lá, a gente, em uma conversa que a gente teve, em um encontro, casando aí as ideias, a gente vem e traz o Iveta para o Embu-Guaçu, com algumas características, né? Então, o Embu-Guaçu,
ele surge com uma pegada mais com as crianças, um atendimento com as crianças diferente da Zona Leste, que sempre foi, né, o público-alvo as mulheres. No entanto, a gente lidando com as crianças aqui em Bugaçu, a gente percebeu essa questão dessas mulheres e aí iniciamos também um atendimento com essas mulheres. Então, a gente faz uma questão do atendimento psicoemocional. Então, a gente vai lidar aí com um grupo de apoio às mulheres, o GAAM, onde a gente trata com meninas, mulheres, idosas em situação de vulnerabilidade e a gente faz esse atendimento buscando aí a questão de levantar a autoestima, de entender e de inserir essas mulheres dentro da sociedade, passando aí permeando pela área da educação. Então a gente tem os cursinhos comunitários em parceria com a Educafro. A gente junto com isso também atua com a questão cultural, com a capoeira, né, com a dança e a luta capoeira. Então a gente vai fazendo esse movimento, mas o foco é a questão do empoderamento feminino aí e ocupando esse espaço. Temos também o empreendedorismo, então lidamos com essas mulheres em questão de atuação e empreendedorismo de uma maneira geral, então fazemos oficina com elas e aí a gente vai fazendo realmente de fato o grupo de apoio. A gente também tem atuação, então estamos na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, aqui em Bugaçu, e também iniciamos o atendimento na região do Grajaú, ali perto do Jardim Caraí. Também temos um grupo de atuação lá. Então a gente está nessa frente de atuação e podemos dizer aí que tem bons frutos. E qual a importância, Josiane, de levar para essas regiões, né, regiões periféricas também, essa questão, né, do antirracismo? Porque eu imagino que nesse grupo de apoio, é claro, vocês atendem crianças e mulheres, adolescentes de todas as cores, mas eu imagino que o foco de vocês, sempre a maioria, acaba sendo na população negra, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é um movimento meio que natural. Porque se a gente parar para pensar, as favelas, ela tem cor. Ponto. É isso. A nossa sociedade, né, o nosso país, ele cresceu excluindo o povo preto. E aí onde que esse povo foi ocupando? As comunidades. Então, assim, não tem como entrar nessa atuação sem falar sobre racismo, sem falar sobre exclusão, né? Porque é um espaço que foi historicamente e permanece sendo ocupado por sua maioria povo preto. É uma realidade, é estatística que está aí para todo mundo ver. Então, sim, a gente tem esse debate. O espaço é onde, né, da preta é onde ela quiser, ela tem esse direito, mas a gente sabe que é um direito que a gente não é um direito que nos é dado por livre e espontânea vontade, é um direito que a gente vem conquistando espaço dia a dia. Então, sim, a nossa luta é falar sobre isso, de colocar em discussão isso, essa necessidade de ocuparmos espaço desde a área da educação, desde a área financeira, enfim, e econômica. Então, de fato, a gente faz essa discussão, ela é constante, né? E não tem como não deixar de falar. A todo momento a gente precisa tocar nisso, porque a mulher preta que é excluída para um atendimento, então, porque na região dela não vai ter um hospital ou um centro com aparelhos para que ela possa se cuidar. Então, a gente vai falar muito sobre a saúde dessa mulher, né? Então, é onde a gente tem o maior índice de mulheres que estão aí com ou útero, enfim, câncer de mama. Por quê? Porque elas não conseguem realizar um atendimento precoce, elas não conseguem fazer uma prevenção disso. Quando elas são encaminhadas, e muitas vezes para locais muito distantes da sua casa, é porque a coisa já tomou uma proporção fora de sério. Né? Então, assim, falar sobre a exclusão do povo preto, falar sobre essa questão do racismo estrutural é isso. São essas mulheres que muitas vezes, para ir ganhar os seus bebês, né, parir de uma maneira geral, elas precisam ficar em média 1 hora e meia nesse trajeto para chegar em um lugar em segurança e ter o seu parto, fazer o seu parto. Então, assim, é uma discussão que não nos foge, a todo momento está com a gente.
E esse, então, é um dos motivos da gente não poder comemorar, então, esse 13 de maio. A Lei Áurea, que ela tá lá no papel, mas na prática tá bem longe, né, de ser Sim, seguida. é exatamente isso, né? Então, assim, a gente está reafirmando, olha, aquilo que foi colocado no papel não nos deixou nossos espaços. Por sinal, se a gente parar para pensar, nos excluiu, porque ela traz ainda mais aquele famoso discurso de igualdade que a gente sabe que não existe. E aí a gente chega no famoso mimimi, né? Ah, eles estão de mimimi, mas o mimimi é porque não te afeta. Então passa a ser mimimi. Então eu acho que assim, realmente é uma data para que a gente denuncie e para que a gente coloque a nossa lei nos quatro cantos para falar, olha, nós estamos aqui e nós vamos lutar pelo nosso espaço, que é nosso também por direito. E é uma discussão muito importante que você trouxe até um ponto que eu gostaria até de frisar, é a questão, já é difícil a questão de ser negro, nascer mulher negra ainda é mais difícil, porque você ser mulher branca ou negra, você vai sofrer algum tipo de, durante sua trajetória de vida, alguma desigualdade por você ser mulher perante a um homem. A gente já percebe isso durante a sociedade. Quando você é uma mulher negra, é duplamente frustrante, né? Acho que você deve ouvir bastante aí das pessoas que você atende. Sim, são as denúncias que nos chegam todos os dias, né? É o cabelo que não está dentro de um padrão, é um corpo que não está dentro de um padrão, e aí a gente precisa fazer esse trabalho em relação à questão de autoestima. E agora eu vou passar a palavra para você, Jesus, para você falar, né, da importância, e você que deu a ideia também da gente falar desse tema. Acho que a Josiane trouxe bastante aspectos, né, importantes, mas eu queria que você também desse aí a sua visão. A Josi trouxe elementos que são fundamentais compreendermos nos dias de hoje para que a gente tenha condições de construirmos aí possibilidades concretas de erradicação de tais problemáticas que nos assolam até hoje. Pois bem, é importante talvez aqui frisar que o 13 de maio, quando ele acontece, ele se dá justamente por uma pressão, né, de muito tempo, através de revoltas, mobilizações, quilombos. Né? É o conjunto da atuação do movimento negro, né, podemos se dizer assim, da movimentação daqueles corpos que pressionam a sociedade brasileira a chegar a tal ponto, visto que, inclusive, o Brasil é o último país, né, aqui, inclusive, do continente, a banir a escravização mercadológica. Um outro fator que, aliado ao que eu acabei aqui de trazer, é justamente a pressão, né, internacional para o aperfeiçoamento, né, do que estava acontecendo naquele momento, que era justamente a Revolução Industrial. Então, os processos de luta, né, dos corpos aqui marginalizados, e é necessário apontar os corpos, né, das populações africanas em diáspora e da comunidade indígena vinham sendo corpos mutilados há quase 400 anos. Então, essa pressão, mais a pressão local, né, das mobilizações, mais a pressão internacional, foi o que ocasionou que em 13 de maio essa população fosse liberta das garras, né, do sistema financeiro, do sistema mercadológico daquele momento. E talvez esse momento, como a Josi nos trouxe, mais do que apenas refletirmos, né? Porque refletir sobre tal data, na verdade, nos coloca no lugar de buscarmos soluções urgentes, imediatas, para a resolução dessas problemáticas que
Ao chegar no dia 14 de maio, essa população civil alijada do acesso à moradia, do acesso à saúde, do acesso ao trabalho, do acesso à renda. Essa é a população que, a partir do dia 14 de maio, se encontra desolada, né, em diversos aspectos. Essa é uma população que, com o processo de imigração que acontece no início do século passado, se vê, na verdade, sem possibilidade nenhuma de se desenvolverem, visto que o processo de imigração que acontece no início do século passado tem alguns objetivos. Objetivo 1, estava em alta o debate científico da eugenia, né? E neste sentido, aqui no Brasil se promovia uma série de excursões, né, ou de políticas públicas que cunhassem, né, para que as próximas gerações elas se embranquecessem cada vez mais. Então, nesse sentido, a população preta passa a ser o padrão do que é não ser padrão em nossa sociedade. Essa população passa a morar, né, do que hoje estamos chamando de periferias, favelas. Essa é a população que, na década de 30, a Frente Nacional, a Frente Negra Brasileira, né, estava ali lutando para que essa população tivesse acesso à saúde. Então, não tínhamos emprego, não tínhamos saúde, não tínhamos casa. Só na Constituição de 1988 é que a educação, por exemplo, passa a ser uma educação a nível básico e universal. Quando a gente pega hoje os dados estatísticos que a gente vê que a população jovem preta nas periferias é a que mais morre. Quando a gente pega que os maiores índices de feminicídio estão entre as mulheres pretas. Se a gente pega dados que só 0,6% dos cargos de liderança e de diretoria aí nas grandes empresas são ocupadas por mulheres pretas, quando a gente observa que nós somos 75% da população mais pobre deste país, estes dados, conjuminado com o processo histórico, nos revela um abismo, uma lacuna social que nos faz hoje não só apenas refletirmos sobre essas datas, mas pensar quais são as ações práticas e concretas que podem, desde já, né, apontarem resolução, né, de tais práticas. E aí é nesse sentido que a gente vem trabalhando na Assembleia Legislativa. Assembleia essa que, com um grande potencial que tem, né, tem feito muito pouco, né, diante, inclusive, de um percentual de quase 40% de população preta aqui no estado de São Paulo, com nomes, por exemplo, como Tebas, né, arquiteto, né, da pedra inicial ou da reformulação da São Paulo que vivemos hoje, né? Cidade essa ou estado esse com vários focos, né, históricos, culturais da população preta, em um estado que pouco fala sobre isso, que pouco produz políticas públicas para mitigar, né, essas problemáticas que a gente vive aí até hoje. Então, nesse sentido, temos desenvolvendo uma série de ações, de políticas públicas, e que a gente acredita que 2021 vai ser um ano onde o debate racial vai se fazer não apenas presente na Assembleia Legislativa, através dos programas, através das discussões que acontecem no plenário, ou dos projetos de leis que protocolamos. Para 2021, na Assembleia Legislativa, ser um ano onde o debate racial se fará, né, importante, é de que sensibilizemos desde já, seja o executivo, seja a base aliada, né, do governo, seja o atual presidente Carlão Pignatari, a aprovarem, né, e de alguma forma pressionarmos o governador do estado a que essas leis que
promovam, né, a justiça racial, que promovam o desenvolvimento dessa comunidade tão marginalizada, sejam assim aprovadas, para que, né, as problemáticas que encaramos, né, desde o dia 14 de maio, aqui no estado de São Paulo, venham assim serem solucionadas, para que, como o Dr. Martin Luther King, né, em seu grande discurso nos disse, né, os nossos sonhos de ver os nossos filhos, nossas filhas terem a possibilidade de viverem de forma justa, passar a ser algo que a gente vislumbre. Porque nos dias de hoje, na verdade, o que a gente pode dizer aqui de forma concreta é de que essa população, embora ainda, né, não mais escravizada mercadologicamente, mas ainda aprisionada em um sistema que nos explora, que nos mata, né, que nos tira a dignidade de diversas formas. E o Estado tem muita responsabilidade sobre isso. É verdade, Jesus. E você tocou num ponto importante, né? Você falou que esse será um tema importante em discussões aí na Assembleia Legislativa durante esse ano aí de 2021. Talvez se algo que a gente pode comemorar, talvez, né, desse 13 de maio, são as mulheres negras que a gente tem hoje ocupando as cadeiras na Assembleia Legislativa e também homens negros, né? Eu falo das mulheres negras sempre, não só por ser mulher, mas como eu falei anteriormente na fala da Josi, eu acho que a gente se vê duplamente discriminado, né? Quando você é mulher e quando é negra. Claro que a mulher negra sofre mais ainda isso, mas que a gente sabe a grande dificuldade que é também trabalhar aí nesse meio político, sendo mulher e sendo mulher negra, né? A gente tem aí estatísticas que falam sobre isso. Sem sombra de dúvidas, eu como um homem preto, que tenho filhas pretas, uma companheira preta, mãe preta, avós pretas, né, não poderia dissoar, né, da afirmação a qual você aqui nos trouxe. Infelizmente, uma das nossas grandes ativistas, né, vereadora, foi morta de forma injusta e que até hoje, né, embora contos por aí indiquem, né, a responsabilidade do assassinato, mas de forma oficial, até hoje, essas informações nos deixam, né, com bastante falta de expectativa, né, na justiça, porque já se passaram tanto tempo, e essa, assim como tantas outras mortes, né, não podem ficar sem ser solucionada e sem ser apresentada, né, a solução ou os culpados, né, para que assim possam pagar, né, pelos seus erros. Dito isto, eu diria que enquanto homem, nessa sociedade patriarcal, machista, eurocêntrica, sobre mim também recai, né, toda a problemática machista e patriarcal que a nossa sociedade vive. Com certeza não sofro, não passo pelas mesmas problemáticas que as mulheres pretas passam, né? Mas eu penso que, independente se sejam mulheres ou homens que estão lá, né? Pensando enquanto povo, me sinto muito feliz, né, de trabalhar ao lado da Mônica Seixas, da Madrinha Alessi Brandão, da Érica Malunguinho, de ter atuado e estar ao lado da Érica Hilton, de já ter atuado, né, com as outras vereadoras e co-vereadoras que estão na Câmara Municipal, de conhecer outras ativistas que ocupam o parlamento de forma assim exemplar, se tornando, na verdade, referência para minha jornada. Talvez o que seja necessário a estabelecermos é justamente um olhar de confronto para a sociedade patriarcal, machista, transfóbica, né, sexista, e que acaba, né, até numa tentativa, né, de se entranhar e causar ainda mais prejuízos ao nosso povo, que é nos colocando em determinadas caixinhas. Então, enquanto povo,
eu me sinto, na verdade, lisonjeado de estar trabalhando, atuando ao lado dessas mulheres, e faço coro, inclusive, que 2022, né, precisa ser ainda reforçado ainda mais a necessidade destes corpos, dos corpos dos povos pretos, da comunidade indígena, ocuparem esse lugar. Porque tudo bem, tem 3, 4 mulheres pretas na Assembleia Legislativa, de uma Assembleia Legislativa de 94 cadeiras, né? Temos 4 ou 3 mulheres na Câmara Municipal de São Paulo, de uma Câmara, né, com 54 cadeiras. Ainda assim, por mais que esse crescimento seja visto e notável, ainda, né, distante, né, ainda insuficiente diante da necessidade, né, e da necessidade de representatividade, né, da necessidade de representatividade destes corpos ocuparem esse lugar. Então, essa é uma jornada ainda nada fácil, embora a gente já tenha iniciado, e eu fico na torcida para que a cada dia que passa, né, a gente possa aperfeiçoar ainda, né, os processos que nos fazem, né, ocupar esses lugares, que não é fácil, né? Sobretudo, né, para a população preta periférica, ocupar um espaço desse, né, passando por uma jornada onde a gente não tem dinheiro, onde a gente não tem acesso à educação, não tem uma estrutura, sem sombra de dúvidas, não é fácil. Mas estamos trabalhando justamente para que essas questões possam avançar. Eu acabei não falando aqui para as nossas espectadoras e espectadores. Eu estou em agenda durante o dia, paramos o carro, ainda bem que a internet está aqui tranquila, boa, para que a gente possa debater, dialogar sobre um tema muito importante. E também falar aqui, né, das companheiras e companheiros que estão junto com a gente nesse diálogo. A Josi, companheira essa que estamos juntos nas fileiras da FNA, a qual eu faço parte do GT de política, né, para pensar quais são as ações que, à frente do ponto de vista da política, tem incidido, e com o Geraldo, meu irmão carioca, amigo, colega de executiva da Frente Favela Brasil, e eu me sinto muito lisonjeado, né, de cada vez mais termos espaços nessa programação midiática que também historicamente nos anulou, que também historicamente muito pouco foi representativa em relação às comunidades pretas. Então é uma felicidade enorme estar aqui dividindo, compartilhando e somando esse espaço com essas pessoas que são tão especiais para mim. Verdade, Jesus. E agora, então, a gente vai conversar, né, com o Geraldo Coelho. Ele que é cofundador, então, da Frente Favela Brasil. Eu queria que você já começasse contando para a gente o seu trabalho aí, contando para o nosso telespectador o trabalho que vocês fazem. A gente está sem o seu áudio, Geraldo. Eu tirei o áudio, né? Tava de implicância com vocês. Brincadeira, tá? Bom, a Frente Favela Brasil, eu gosto de dizer que ela é a carta de alforria do povo preto. Por quê? A água que a gente bebe é a política que decide. O deslocamento que a gente faz é a política que decide. Os impostos que pagamos é a política que decide. Não existe vida sem política. E a política é um espaço onde o povo preto ele não tem nenhuma representatividade. Eu falo nenhuma com toda ousadia, porque, como o nosso colega trouxe, em uma Câmara onde a gente tem 94 cadeiras e 3 mulheres negras, 4 homens negros, não tem representatividade nenhuma em um país onde 57% da população é negra. Então, assim, falta representatividade. E se a gente não tem representatividade dentro da política, a gente não decide a água que a gente bebe, a gente não decide a escola que a gente estuda, a gente não decide a educação que é dada para a gente. Então, o Frente Favela Brasil é o quê? É um partido político em formação só para pessoas negras
ou moradores de favelas, que tem por objetivo trazer o preto como protagonista da sua própria história. Nada mais do que isso. Então, o que é? É um caminho político para que a gente possa fazer uma revolução cultural do povo preto. É isso. É eu poder decidir que o preto passe a ter acesso à economia, que o preto passe a ter acesso a uma educação. O Jesus trouxe aí o eurocentrismo. Olha só, a gente está falando de decolonialismo. Ou seja, não existe só uma forma de viver no mundo. Não existe só o status quo do europeu, não existe só o diploma do europeu, não existe só a higienização bucal feita pela Europa. Todo mundo eurocêntrico escova o dente de um jeito, mas, por exemplo, na África é de outro modo. Mas a gente não conhece esse outro modo de viver. Por quê? Porque eu não decido qual é a educação que eu tenho. Quem decide isso são os políticos. E como falta representatividade lá, falta exatamente eu ter um conhecimento da minha história, de quem eu sou. Eu, Geraldo, por exemplo, sou um homem negro, que tive muitos anos da minha vida vergonha de ser negro. Eu achava que preto era ter um cabelo duro, um nariz de batata, era feio. Então eu era, no máximo, um moreninho de pele fina. Até eu entender que eu era um homem bonito, que eu era um homem com capacidades intelectivas comparado com qualquer um outro ser humano. Mas até eu conseguir compreender isso, essa sociedade introjetou dentro de mim que eu era o inimigo, que eu era o mal, que eu era a coisa ruim. E hoje eu tenho um dever que é lutar através desse partido político para que a gente liberte todas essas pessoas, assim como eu fui libertado, que eu rebentei essas correntes que não existem mais em mim. Então esse é o Frente Favela Brasil. E conta pra gente também um pouquinho, né, da sua visão aí sobre essa questão, quando a gente fala abolição para quem, quando a gente fala do 13 de maio. Conta pra gente a sua visão também sobre essa data. Tá. Eu confesso que esse vai ser o único momento que eu vou trazer um teor histórico, tá? Eu não vou trazer muito a história, não, mas eu vou voltar agora no mundo antigo um pouquinho, tá? Para falar um pouquinho das relações de trabalho, tá? As relações de trabalho no mundo antigo, tanto na Mesopotâmia quanto no Império Romano e até na própria Grécia, que é o berço da civilização, existia uma civilização que cuidava, que se tratava de forma escravagista nas suas relações de trabalho. A gente vai para a África, a gente também trata de uma forma de relação que tem escravos. A gente não tem como negar isso, tá? Eu vou trazer um ponto importante antes de eu chegar onde eu quero. Eu passo para o mundo médio, né, para a Idade Média, as relações de trabalho elas mudam, elas saem dessa relação de escravo e passa para uma relação de senhor feudal e de servo, né? É quase uma escravidão um pouco ilusória, mas acaba sendo também uma forma de escravidão. E eu venho para o mundo moderno, que é onde que eu quero chegar, que é exatamente esse mundo que é onde a gente tem a maior atrocidade que a gente teve na história do mundo. Por que eu estou dizendo isso? A relação de escravo que existia na África não tinha nada a ver com a relação de escravo que a gente teve, por exemplo, dentro do Brasil. A relação de escravo dentro da África existia um respeito. Uma pessoa ela era escrávida por dívida ou ela era escravizada por uma guerra. O filho dessa pessoa ela não se tornava um escravo dentro daquela tribo. A partir dali, ele se tornava, se tivesse um filho, um cidadão, abre aspas para a palavra cidadão, que não se era utilizada naquela época, para essa parte do mundo. Entretanto, quando a gente chega no Brasil, a gente vive mais de 300 anos com uma escravidão que nunca se existiu na história do mundo. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, só no Rio de Janeiro, aqui no Porto, entraram mais de 5 milhões de escravos. Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, a gente não teve 100 mil em todos os Estados Unidos. No Brasil, a gente teve só no Rio de Janeiro uma entrada de mais de 5 milhões. Isso significa que o quê? Onde eu quero chegar? O europeu, ele estimulou a escravidão na África através do recurso financeiro, ou seja, eu pago pessoas que necessitam de alimento, eu estimulo guerra, eu estimulo uma série de situações para que eles possam fazer o seu... Eles escravizam as pessoas primeiro através dos recursos econômicos, para depois escravizar aqui no Brasil
de uma forma que nunca aconteceu na história. A gente pensa no Holocausto, e a gente chora, né? A gente vê a lista de Schindler, por exemplo, a gente vê vários filmes aí, a gente fica emocionado com o que aconteceu com o judeu. Mas a gente não tem a mesma sensibilidade com o que aconteceu com o povo preto. O nosso povo que viveu, ele viveu a maior atrocidade da história da humanidade. A escravidão no Brasil é extremamente suavizada. A gente não reconhece o que a gente fez. Então, falar do 13 de maio é vergonhoso. Falar do 13 de maio, para mim, é chegar dentro das escolas e ensinar as pessoas de uma forma suave, de uma forma gostosa, de que foi feita a libertação dos escravos, sem tratar realmente tudo aquilo que aquelas pessoas sofreram. Eu tenho uma avó que a mãe dela foi escrava. A minha avó, por exemplo, teve 23 filhos e morreu com 90 anos. Eu não sei se eu teria sobrevivido o que a minha avó sobreviveu. Porque mesmo tendo sido liberta formalmente da escravidão, ela foi uma escrava desse sistema. Ela foi uma escrava desse país cruel para o povo preto. Thay, eu quero fazer uma pequena reflexão aqui, beleza? 13 de março de 2019. Entram não sei quantos policiais dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, onde moram desembargadores, moram parlamentares, moram só pessoas brancas dentro daquele condomínio. Apreendem 117 fuzis M16, sem dar um tiro. Por que precisam matar 29 pessoas dentro de uma comunidade onde só tem preto? Então, assim, esse tipo de coisa me deixa extremamente consternado. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, é bandido, é traficante. Não existe nada na Constituição brasileira que permite que se faça esse tipo de atrocidade com o povo preto. Sabe o que eu olho ali? Eu olho o seguinte, é um preto, é um pobre, é um favelado. Então pode matar. A necropolítica fala isso. Eu escolho quem vai morrer e quem vai matar. E o 13 de... Dá até vontade de chorar, desculpa. Mas essa data ela é uma data que, às vezes, ela se torna tão infeliz porque ela suaviza coisas tão cruéis que são feitas com a nossa carne, com o nosso povo. É isso. Tá certo. Achei importante, né, a reflexão que você trouxe e a gente falar desse 13 de maio que está sendo levado dentro das escolas, está sendo contada de uma forma bonita, né? Que faz a gente imaginar que é uma data que é para a gente comemorar, quando, na verdade, se a gente for parar para pensar no que é feito na prática, esse 13 de maio nem existe, né? Nunca existiu, talvez. Nunca existiu. O que existe a cada dia que passa é uma permissão maior para se acabarem com os nossos corpos. Eu vou trazer uma outra reflexão, né? E aí não vou para a história agora, mas eu vou um pouquinho para a filosofia. Eu vou trazer até um filósofo europeu que ele diz que, eu não vou citar o nome dele porque ele é muito rejeitado, mas eu vou dizer o que acontece. Ele diz que a base do mundo é a economia, ok? Ele diz que a base do mundo é a economia, e até certo ponto ele está correto. Por quê? Sem dinheiro eu não me alimento, sem dinheiro eu não estudo, sem dinheiro eu não vou ao teatro. Então, sem economia, você não tem mais nada na vida. E aí, se você for pegar, o Jesus ele trouxe um dado aí de 6% das mulheres dentro dos cargos, mulheres negras, né, nos cargos de lideranças de empresas. Eu estou dizendo o quê? Que falta ao povo negro é economia, ok? Eles usurparam da gente o direito de ter economia. E quando eles usurpam o direito de ter economia da gente, eles tiram tudo. Então vamos dar um pequeno exemplo. Quando hoje uma pessoa vai fazer um processo seletivo no mercado financeiro, que é um mercado onde majoritariamente é formado por pessoas brancas, por pessoas da alta sociedade, e aí um cargo simples de assistente administrativo eles colocam lá. Precisa de inglês influente, precisa de doutorado é brincadeira, né? Precisa de pós-graduação, precisa de MBA, precisa disso, daquilo. O que esse empresário ele está fazendo? Ele não está procurando o melhor profissional? É claro que não. Uma pessoa que é uma assistente administrativa, ela não vai precisar falar inglês
e hipótese nenhuma dentro da sua corporação, em lugar nenhum. O que ele está fazendo? Ele está excluindo uma parcela da sociedade que não tem acesso ao inglês. E qual é essa parcela da sociedade? É o negro. Então, eu queria só trazer uma reflexão sobre o racismo, que às vezes a gente também comete um grande equívoco. O racismo está atrelado à questão de dominação. Então a gente fala assim, racismo inverso, racismo reverso, isso é a maior baboseira que não tem. Por quê? Porque o racismo está atrelado à dominação, ou seja, é uma raça dominando a outra. Seja uma dominação econômica, seja uma dominação física, seja alguma forma de dominação. Isso é racismo. Existe preconceito, mas o racismo está atrelado a uma questão de dominação. E aí, o que acontece? Quando esse branco ele constrói um modelo para entrar na sua empresa, onde ele exclui a maior parcela da população preta, que é a que não tem acesso à pós-graduação, muitos não têm acesso à educação, até a graduação, não têm acesso ao inglês, o que ele está fazendo? Ele está sendo racista, por quê? Ele está dominando economicamente uma parcela da sociedade, que é a parcela preta. Então, assim, então o racismo ele se dá por aí. Então, quando eu pego e utilizo esse viés que você trouxe de tratar o racismo e de tratar também o 13 de maio dentro das escolas como uma coisa bonita, como uma coisa suave, né? Eu gosto de usar essa palavra, como uma coisa suave. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, a gente está simplesmente proliferando mais ainda o racismo. A gente está atuando como racista. Eu posso te dizer que toda a estrutura do país ela é racista. Os meios de comunicação, as religiões cristãs. Eu vou ser chato aqui, tá? As religiões cristãs, meio de comunicação, empresas, toda a estrutura do Brasil ela foi construída de uma forma racista. Se a gente for olhar hoje, a gente fala o maior problema do Brasil é a corrupção. Está equivocado. O maior problema do Brasil é educação. Está equivocado. O maior problema do Brasil é o racismo. Se eu não olho tudo no Brasil através de um prisma sobre o olhar negro, eu estou cometendo um equívoco. Por quê? O branco ele não tem problema de educação. O branco ele vai para a Europa estudar. O branco ele tem até problema de corrupção porque ele rouba. Mas nem acesso a isso o preto tem para poder fazer. Nem a gente não tem quantidade. Se você for ver tanto no mensalão quanto no petrolão, a gente não tem preto lá envolvido, que nem para isso, aquela música do Brasil, do Cazuza Brasil, bem diz isso, né? Ele diz assim, ó, não me ofereceram nenhum cigarro, será que é meu fim? Não tentaram me corromper? Então, assim, até isso o Brasil tirou da gente, que foi a oportunidade de ser corrupto, que a gente não quer. Mas até isso ele não deixou. Por quê? Porque o que acontece? Ele é um país construído em cima de uma tábua racista. É isso. Então, o maior problema do Brasil é o racismo. E pior, ele não deixa a gente enfrentar esse problema. Nos Estados Unidos é possível enfrentar esse problema, em algumas regiões é possível. No Brasil, ele não é possível. Nos anos 50, a Unesco fez uma pesquisa no Brasil que, acabava-se a Segunda Guerra Mundial por causa, Jesus já trouxe a questão da eugenia, o alemão ele era ariano, sangue puro, o inglês também tinha um sangue puro, então era um sempre maior do que o outro, então se cria aquela guerra, aquela loucura. E aí o que acontece? O Brasil ele diz, não, no Brasil aqui é tudo bom, preto se dá bem com branco, desculpe o termo, mas era o termo que ele usava, tá? Não é o termo que eu concordo, mas o macumbeiro se dá bem com o evangélico e com o católico, o índio se dá bem com um cara que rouba não sei o que lá. Então se criou o mito da democracia racial, se criou, na verdade, a democracia racial, né? Que era um termo que era usado, que foi trazido até na época de Getúlio. E aí a Unesco ela vem querer aprender aqui no Brasil isso, né? Eu vou, preciso entender como no Brasil tudo acontece legal, e vou pegar e vou levar para a Europa, né? Para que a Europa possa sair dessa crise. E a pesquisa deles não duram 2 anos, que eles desistem e saem daqui com a ideia de que o Brasil é o país mais racista do mundo, e aí se cria o mito da democracia racial, que é exatamente o porquê. Porque aqui as coisas elas são veladas, né? Elas são suavizadas, elas não permitem o enfrentamento.
Tá certo, Geraldo. A gente chegou aqui aos minutos finais do nosso programa, mas já queria agradecer imensamente aí a sua presença. Também estendo o convite aí para próximas oportunidades você conversar com a gente aí sobre o seu trabalho, o seu importante trabalho aí na sua cidade. Muito obrigada, viu? Queria agradecer também mais uma vez o Jesus, né, por trazer aí pessoas tão importantes, né, para falar de assuntos também muito importantes, sempre sugeridos por você. Jesus, muito obrigada, viu? Nada, estamos juntos e que a gente tenha cada vez mais espaço para trazer assuntos e temáticas que são fundamentais, né, para os dias de hoje. E como eu não podia, né, passar por aqui e não deixar de mais uma vez falar sobre, você que nos assiste, entre em contato, chega junto, porque esse é um ano onde o debate racial simplesmente deverá ser a ponta de lança de toda e qualquer discussão que tenha por objetivo avançar nas políticas públicas. Como o meu já trouxe, a questão racial, o racismo, é a maior problemática que a gente encontra hoje em nossa sociedade. E por isso que temos construído, junto com outros parlamentares, o pacote de lei antirracista, que dentro de 6 temáticas tem produzido uma série de medidas legislativas que visam justamente erradicarmos as problemáticas que a população preta hoje vivencia. Então faça você também parte dessa jornada, procure a gente, leve essas discussões para a sua cidade, para a sua escola, para a sua empresa, pois diferente disso é continuarmos nessa sociedade racista e que genocida corpos como o meu, como o do Geraldo e da Josi que esteve aqui, né, diariamente. Vamos que vamos, porque é tudo nosso, certo? Posso dar só um Agradeço. recado? Claro, pode. Fala Bom, da primeiro ação eu de também amanhã. queria. Isso! Primeiro eu queria agradecer a vocês o convite, estou bem empolgado. Raramente eu apareço em lugares assim, então muito obrigado pelo convite. E eu queria falar, a gente tem a Frente Nacional Antirracista, que é um movimento nacional de várias organizações, a gente já deve estar chegando em 1.000 organizações para lutar contra o racismo. O primeiro ponto é o racismo institucional, né? Que o institucional é o racismo dentro das organizações, dentro do mercado privado, trabalhar uma pauta econômica para empoderar o povo preto. Mas a gente sabe que a gente vive um momento complexo, um momento de pandemia, onde as pessoas estão passando fome, e a gente vai fazer um grande evento amanhã em várias regiões do Brasil, na verdade, em quase todos os lugares do Brasil. Vamos fazer um evento dentro dos quilombos, fazer dentro de periferias, dentro das favelas do Rio de Janeiro, fazer entrega de cesta básica para as pessoas das comunidades, que majoritariamente são pessoas negras, e fazer uma saudação, né, que é a camélia, né? A camélia é um símbolo abolicionista, junto com esse alimento, entregar uma camélia para as pessoas. E aqui no Rio de Janeiro a gente vai fazer dentro do Jacarezinho, de 10 da manhã até as 12 horas. Quem puder comparecer, vai ser um ato público e fundamental para a gente mostrar que a gente não pode não reagir. O grande problema é esse. O professor José Murilo de Carvalho, ele escreveu um livro que ele fala que o nome do livro é Os Bestializados, que ele diz o seguinte: que a população brasileira assistiu a história dela bestializado, né? Bestial, parado. Nós negros não, nós sempre fomos ativos. E nós vamos lutar contra essas atrocidades que estão acontecendo com o nosso povo. Então, amanhã no Jacarezinho, convido todos que estão no Rio de Janeiro para estar lá e para participar dessa ação conosco. E aqui em São Paulo vai ser na comunidade do Sabesp, na Brasilândia, também das 10 às 12, né, ao meio-dia. E se você estiver próxima, encosta lá ou acompanha aqui nas nossas redes sociais, @fala.jesus ou @Frente Nacional Antirracista ou @Frente Favela Brasil. Vamos que vamos, porque temos muito trabalho pela frente, hein, Geraldo? Obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade. Até.
Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.